Lá não falta nem um minuto. Mas eu vou tolerar, mas vou tolerar um minuto. Falta um. Isso aqui é o expediente, né? Senhores vereadores, havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão, convidando o vereador Miguel para a leitura do ciclo bíblico. E convido o vereador Anderson para secretariar a mesa. É uma honra lhe secretariar, meu presidente. Presidente Orlandino, agradeço pela oportunidade e desejo que Deus continue abençoando Vossa Excelência e os demais colegas vereadores para que esta casa continue nesse clima de paz e de harmonia. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. 2 Coríntios 16, 9. Peço ao vereador Anderson Maia para a leitura do expediente. Bom dia a todos e a todas. Dizer da honra, senhor presidente, em lhe secretariar nessa manhã. Saudar a todos que aqui acompanham a sessão. Da 75ª Sessão Legislativa Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa, da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande, Casa Félix Araújo, em 24 de novembro de 2015. Ofício de número 566-2015, do senhor Geraldo Nobre Cavalcante, secretário municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, em resposta a vários ofícios oriundos desta casa. Ofício de número 1114-2015, do desembargador João Alves da Silva, presidente do TRE Paraíba. Estimado voto de aplausos ao presidente Antônio Alves Pimentel Filho, em razão da sua colaboração no primeiro Congresso Brasileiro de Direito Constitucional e Eleitoral. Ofício de número 583-2015, do senhor Roberto Natal Silva Amorim, chefe da Divisão de Convênios, Núcleo Estadual do Ministério da Saúde da Paraíba, encaminhando cópias dos pareceres financeiros SINCOV, número 13 e 18. Vetos de autoria do Poder Executivo. Veto total ao projeto de lei de número 320-2015, dispõe sobre a obrigatoriedade das farmácias e drogarias no município de Campina Grande disponibilizarem urnas receptoras para a coleta de medicamentos, insumos farmacêuticos, cosméticos e outros com prazo de validade expirado ou apresentando alterações em suas propriedades originais. Veto total ao projeto de lei número 328/2015, criação da iniciativa eletrônica popular para a apresentação de projetos e da outras providências. Dito, senhor presidente. Feita a leitura do expediente. Antes de abrir o pequeno expediente, peço um minuto de silêncio pela morte do senhor José Almeida Cruz, meu primo que mora na cidade de Boa Vista, na rua Bom Jesus. Deixa 3 filhos, 2 médicos e um engenheiro. E 90 anos de idade. Esse homem enfrentou a maior luta que pode existir para um rapaz novo, que quando ele tinha 18 anos morreu o pai até de cobra, nesse tempo que não existia medicamento. Com uns 2 anos morreu a mãe, depois morreu uma irmã que tinha só, ficou 7 filhos homens. Ele criou esse povo todinho, casou e ainda criou esses 3 filhos, e ontem veio a falecer. O sepultamento será às 5 horas da tarde. Eu desde já convido a todos que quiserem ir na cidade de Boa Vista.
Senhor presidente, Um minuto de silêncio. senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência também para incluir nesse minuto de silêncio o conhecido, amigo de todos, Robson Marcelo, Bob Danete, que também faleceu, o vereador Regis, inclusive, me ligou pedindo para lembrar e para também nos homenagear uma pessoa muito conhecida, muito amiga, que prematuramente nos deixou também. Então, peço que inclua um minuto de silêncio a Bob Danete. Feito o pedido do minuto de silêncio pelo vereador Pimentel Filho, o presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria também de inserir nesse minuto de silêncio, também em virtude a morte de um tio meu, chamado, muito conhecido por João Doutor, morreu aos 93 anos de idade, um homem de um caráter exemplar, um cidadão exemplar. Então, gostaria que incluísse também nesse minuto. Atendido o pedido de Vossa Excelência. Abrindo o pequeno expediente, com a palavra o vereador João Dantas. Convido o presidente para assumir os trabalhos da casa. Senhor presidente Pimentel Filho, senhores jornalistas, colegas vereadores, campinenses que nos honram com as suas presenças em nossas galerias na manhã de hoje, os nossos votos, senhor presidente, é que esta semana seja uma semana de muita produtividade nesta casa, porque os problemas estão aí às nossas vistas, né? Os problemas estão se avolumando a cada minuto, a cada dia, a cada semana. Estamos vivendo num país da ingovernabilidade, no país da irresponsabilidade, né? No país em que nós não podemos mais acreditar numa presidência da República, porque ela não está gerindo, né? Dirigindo, né? Administrando a coisa pública em nosso país. E o pior de tudo, colegas vereadores, Alcindor, é que isso se transforma no efeito multiplicador de problemas e vai alcançar exatamente aquelas células menores da nação, que são os pequenos municípios. Aqui na Paraíba, nós estamos vivendo um verdadeiro caos, o que recorrentemente tem sido discutido nesta casa, que é o problema caótico da água, do abastecimento das cidades. Campina Grande, uma cidade de 400 mil habitantes, está ameaçada de ficar sem água para beber sequer. E, por outro lado, um governo estadual acéfalo ao problema, né? Ignorando a situação. Você não escuta em nenhuma das entrevistas do atual governador Ricardo Coutinho uma palavra enfática, né? Um momento de um programa de rádio, um quadro, né? em que ele trate dessa questão com a ênfase, né? E com a gravidade que ela merece. Aí, por outro lado, ainda fica pregando a criação de um cabide de empregos, que é um novo Tribunal de Contas no estado da Paraíba. Aí, o Tribunal de Contas do município, dos municípios. Ora, nós sabemos
que um dos grandes dragões, né, que queimam, que engole a economia do nosso país, são esses excessos de tribunais no Brasil inteiro. Você tem Supremo Tribunal disso, Tribunal Superior daquilo, você tem Tribunal Superior Eleitoral, você tem os TREs, e isso tudo máquinas para sugar o dinheiro do contribuinte, das classes produtivas. Criar mais um tribunal de contas no Estado, quando já se sabe que a lei de responsabilidade fiscal no Estado da Paraíba já chegou ao seu limite de 51%, e o governador Ricardo Coutinho jogou, né, esse verde, né, para colher a madura, né, e vai terminar conseguindo, Alcindor, a criação de mais esse dragão, de mais essa caeira para queimar dinheiro do Estado, né? No momento em que o Estado sofre, né, com o desemprego das pessoas. Nós estamos aí numa inflação de 10% ao ano, né? O poder de compra do trabalhador, Ivan Batista, já está se esvaindo. Eu estava conversando com um amigo essa semana, dono de um grande supermercado aqui em nossa cidade, e ele me disse que nunca, durante toda a vida dele, chegou a ver a sua loja sem um cliente sequer. Prestem atenção, os senhores. Vão agora, hoje, 10 horas da manhã, lá no Bom Preço, para que vocês não detectem lá todos os caixas parados. Todos os caixas parados. Você não vê uma pessoa fazendo compra. Você vai à Feira Central, como eu fui sábado agora que passou, como eu fui conversar com os pequenos comerciantes amigos. Nós estamos vivendo um caos, gente. A situação é grave, é gravíssima. Em relação ao problema da água em Campina Grande, campinenses que nos escutam através da TV Câmara, através da Rádio Câmara, que estão nos assistindo aqui das galerias, vocês não imaginam a tragédia que será Campina Grande sem água. Nós não temos um plano B. Nós não temos onde buscar água para Campina Grande. Os mananciais do resto da Paraíba estão aí todos se esvaindo. Nós estamos no período mais crítico da evaporação, tanto solar como eólica, né? E o problema se agravando. E, enquanto isso, o governador Ricardo Coutinho querendo criar mais um tribunal no estado da Paraíba. Isso é um absurdo. Esse cidadão está divagando. Ele está numa crise. Ele está passando por um surto, né? Ele deve estar passando por algum tipo de loucura que precisa ser avaliada por um psicanalista, por um psiquiatra. Será que ele não está vendo a situação pela qual passa o estado da Paraíba? Nós sabemos que há uma crise nacional, mas nós moramos aqui, no município de Campina Grande. É aqui onde estão os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos netos. É onde está, né, a nossa população, os nossos munícipes, né? E daí essa preocupação, Miguel, se acentuar a cada minuto. Eu confesso aos senhores, Murilo, que eu não sei se é porque quando a idade vai chegando, você parece que você vai se preocupando mais. Você vai caindo mais numa realidade. E eu tenho dito aos senhores, e tenho dito em casa, quando eu acordo pela manhã, quando eu olho para a minha esposa, eu digo, nega, eu trato minha esposa por nega, nega, o que será de Campina Grande sem água? Meu Deus do céu! Esse Estado precisa acordar, esse governo federal precisa acordar. Esta irresponsável desta presidente da República só está preocupada em não ser a piada do poder. O trabalho que ela está fazendo é negociando, é no toma lá da cá, dentro do Congresso Nacional, tentando escapar de uma cassação, de um impeachment, né? E o Estado parado, e a crise aumentando, e a crise piorando,
e o povo sofrendo mais, o desemprego aumentando. Eu conversava essa semana com alguns lojistas, né, da Maciel Pinheiro, Venâncio Neiva, Cardoso Vieira, aqueles empregos temporários que ocorrem no período de final de ano, está aí a menos de 40%. E ele me falou que do jeito que vai chegar a 50%, não irá contratar. Né? E o governador Ricardo Coutinho querendo criar mais um tribunal, mais uma caeira para queimar dinheiro do povo, do cidadão. Isso é um absurdo. Eu agradeço a Vossa Excelência. Dando continuidade ao pequeno expediente, com a palavra o vereador Miguel. Senhor presidente Pimentel Filho, senhores vereadores, vereador Ivonete, jornalistas aqui presentes, bom dia a todos. Eu venho nesta tribuna inspirado em uma matéria que o Jornal da Paraíba, a edição de domingo, publicou na página Cidades. Insegurança em cemitérios públicos de João Pessoa. Locais são demarcados por facções criminosas e relatos feitos por vigilantes e frequentadores sobre roubos são comuns. Então, essa matéria me chamou a atenção, porque desde 2013 eu tenho feito o requerimento e esta casa tem aprovado, solicitando à Secretaria de Serviço Urbano da Prefeitura que alteie o muro, que coloque mais algumas fiadas de tijolos naquela parte oeste do cemitério de Monte Santo, ali da extrema com a rua Sinhazinha de Oliveira, que é um pedido daqueles moradores, dos moradores que moram ali ao entorno do cemitério, pela prática criminosa que alguns delinquentes praticam ali no interior daquele cemitério. Isso vem de vários anos, várias décadas, e eu já fiz 3 requerimentos, mas estou vindo a esta tribuna porque eu fui criticado. Uma pessoa, de forma irresponsável, em defesa dos usuários, em defesa dos consumidores de drogas, que consomem essas drogas na dependência daquele cemitério, fez uma crítica ao meu requerimento, dizendo que parecia mentira, mas é verdade. O vereador Miguel Rodrigues de Campina Grande está pedindo segurança para os mortos. Veja bem, desvirtuou meu requerimento de uma forma irresponsável, com muita incompetência, muita maldade, que é do seu perfil, é muito conhecida essa pessoa no meio jornalístico, de forma irresponsável, para atender interesses de outras pessoas, fez uma crítica ao meu requerimento. Então, estou trazendo aqui o Jornal da Paraíba de domingo, que faz também um relato sobre os cemitérios de João Pessoa. Que essas ocorrências não se dão só no interior do cemitério de Monte Santo e Campina Grande, nem de João Pessoa, em vários cemitérios desse país. Então, eu faço um apelo ao secretário Geraldo Nobre, que atenda o nosso requerimento, que vem atender um desejo, uma necessidade daquela população que mora ao entorno do cemitério de Monte Santo. E dizer que eu sou um vereador que estou aqui defendendo uma sociedade melhor, estou querendo ajudar a construir uma sociedade melhor. Não estou aqui para defender traficante de drogas, nem usuários de drogas, não tenho compromisso com usuários de drogas, eu tenho compromisso com a população, eu tenho compromisso com as pessoas de bem e quero dar a minha colaboração nesta casa para todos nós juntos, construirmos uma cidade melhor. Muito obrigado, senhor presidente.
Convido o vereador Galego do Leite. Vereador Olimpo Oliveira. Tem uma sessão? Vereador, nós temos uma sessão, né? Audiência pública. Chegou o pessoal. Você está com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, ontem a mídia deu bastante ênfase a uma ação que a Prefeitura Municipal de Campina Grande desenvolveu no bairro Cidade, bairro das Malvinas. Um mutirão contra a dengue. Eu acho que é uma ação pertinente, é uma ação necessária, mas é uma ação que deve ser perene e que deveria ter acontecido há muito tempo antes. Talvez se esse tipo de prestígio tivesse sido dado há mais tempo, nós não estivéssemos hoje passando por essa dificuldade que Campina Grande está passando em relação a esses casos de microcefalia, esses casos que estão relacionados com a Zika. Há cerca de 30 dias, eu estava na minha casa com um atestado, não, com um exame médico atestando que eu estava com Zika. É uma desgraça, é uma doença que dá uma coceira da unha até o último fio de cabelo. E eu estava em casa, Napoleão, enrolado no meu lençol, creio eu, escutando a rádio Correio FM. E, naquela oportunidade, tinha uma senhora, que eu gravei bem o nome dela, porque ela tem o mesmo nome que a minha filha, uma senhora de nome Giovana, que responde por algum dos departamentos da Secretaria de Saúde do município. Isso há cerca de 30 dias, antes desses casos de microcefalia tomar o noticiário da nossa cidade. E ela dizia assim, em tom professoral, olha, a doença da moda agora é o tal do Zika. Mas eu gostaria de dizer que em Campina Grande, isso não existe. Nós não temos um caso sequer diagnosticado. E ela dizia por quê? Ela dizia, nós não temos um caso sequer diagnosticado, porque nós não temos o reagente. O reagente deveria ser oferecido pelo governo do Estado, e o governo do Estado não fornece, então nós não temos casos de Zika. Isso vai assim por essa doença da moda. E eu, debaixo do meu lençol, coberto de febre, com o diagnóstico em casa, o laboratório dizendo que eu estava com Zika, e escutando uma autoridade pública dizendo de que era uma doença da moda, mas que não existia nenhum caso em Campina Grande. E agora todos nós estamos preocupados com o quê? Com a Zika. Porque não tinha nenhum caso. Mas ontem, escutando o rádio, eu tomei conhecimento que pelo menos 23 grávidas, 23 aqui em Campina Grande,
Já são 23 casos de microcefalia identificados em Campina Grande. E a doutora Adriana, que é uma médica muito competente, ela já conseguiu, né, de forma inédita, pela competência dela, ligar a microcefalia ao vírus da Zika. Então, qual é a lição que fica de tudo isso? A lição é que a gente não pode negligenciar com aquilo que a gente tem a obrigação de fazer para manter uma estatística aceitável. Porque nós vivemos trabalhando com estatísticas e já se disse com muita propriedade que há 3 tipos de mentira. Mentira deslavada e estatística. Tem estatística para qualquer gosto, desde que você possa pagar aquela estatística, aquela pesquisa. Pois bem, é muito bom dizer que o município não tem caso de Zika, que o município não tem um alto índice de infestação de dengue. Aí nós somos traídos pela verdade. A verdade, ela sempre aparece, né? Apesar de oficialmente a Secretaria de Saúde dizer que a Zika não tinha nenhum caso em Campina Grande, porque não tinha reagente para identificar, hoje, lamentavelmente, digo isso com muita dor, lamentavelmente, nós estamos pagando um preço muito caro. Porque se você não reconhece o problema, você não tem como enfrentar. Se lá atrás se reconhecesse o problema, talvez hoje nós não estivéssemos fazendo mutirões, né, fazendo clamor para que as mulheres não engravidem. É só, estou querendo jogar culpa em quem quer que seja. É só que nós possamos avaliar as nossas posturas. Porque nós estamos hoje investidos numa condição de poder, amanhã não. E a obrigação de todos nós hoje, que estamos investidos, um pela confiança do povo, um pela confiança de quem nomeou, a gente honrar essa confiança, pelo menos falando a verdade. Muito obrigado, senhor presidente. Deixa eu ver aqui. Eu estava inscrito para usar o pequeno expediente e vou pedir licença, senhores, para falar daqui mesmo. Eu recebi um comunicado de ele se diz aqui, um grande apaixonado pela Paraíba, mas eu vou apenas registrar, porque ele me fala aqui que querem mudar o nome do estado da capital de João Pessoa para Paraíba, mas isso acho que ele não sabe, só quem pode fazer isso é a própria Assembleia, e ele está falando que é no Congresso Nacional. Isso não existe. Eu vou até mandar uma... Mas a gente recebe de tudo aqui, viu? Olímpio, o pessoal chegou? O pessoal chegou? O que nós temos? Alexandre, você vai falar, Alexandre? Depois eu. E a mesa está pronta. Eu vou pedir aos vereadores para usar o grande expediente, se for possível, a metade do tempo, para que a gente não... Então, abrindo o grande expediente, o vereador Alexandre Sindicato.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu apresentei, já protocolei na casa nessa manhã, saudar a imprensa, aos visitantes, a todos que se encontram aqui na casa, algo muito importante que eu vou tratar nessa manhã, mas muito rapidamente. Eu acho que nós chegamos ao limite de discutirmos abastecimento hídrico em Campina Grande, vereador João Dantas. A Paraíba sofre como um todo na questão hídrica. Campina Grande vive um momento, eu diria, dos mais críticos dos últimos 50 anos, que se refere a abastecimento. Nem em 98 nós sofremos tanto, vereador Vanel Aragão, quanto sofremos agora com a falta de água. No último final de semana eu estive visitando algumas casas, inclusive a casa da minha mãe, onde ela junta água nas garrafas de 2 litros PET de refrigerante, em alguns baldes. E a gente já discutiu audiências, sessões, requerimentos, visitas, a imprensa tem feito sua parte, a casa tem feito sua parte. Eu acho que nós precisamos, vereador presidente, sair do discurso e irmos para a prática. O jornalista Edson Pereira colocava nas redes sociais de que nós deveríamos criar em Campina Grande um grande evento de mobilização antipartidário para que todos pudessem participar, cobrando providências. Qual é a solução? Estudamos e perguntamos várias vezes o plano B. As respostas: não existe plano B. Verdade, fato. Mas Campina Grande se avizinha a ter um colapso total no seu abastecimento. E nós não podemos mais, o discurso, a população que lá fora está, não suporta, ou muitas vezes por não vir à casa, não ter participação na casa, coloca de que nós não fazemos nada, ou que nós não estamos fazendo nada. Temos feito muito. A imprensa que aí está sabe da mobilização dessa casa e das ações. Em 2012, visita nossa ao Eixo Leste, em 2013 tivemos visitando o Eixo Leste, vereador Buchada também fazendo a sua parte. Agora, na manhã de hoje, apresentei um requerimento dessa casa, dando e colocando o plano B. É a minha visão, me desculpe os mais letrados, os mais sábios, mas nós não temos outra solução. Nós temos a 130 quilômetros de Campina Grande uma barragem que está com 98% da sua capacidade, que abastece a área metropolitana. No seu manancial tem um rio perene, que é o rio Gramame, que é a barragem que abastece a capital do estado. Conversando com o professor Jamiro, se houver interesse do governo federal, do governo estadual, se sairmos do palanque e unirmos forças, o governo do estado tem condições de fazer a adutora de engate rápido, se desejar fazer, em 5, 6 meses. Qual o custo de uma adutora desse porte? Não nos diga que não há condições de realizá-las, porque, vereador João Dantas, nós investimos 250 milhões no Centro de Convenções de João Pessoa. Nós pagamos 5 milhões mensalmente por viaturas alugadas à Polícia Militar, por fisco e outros órgãos do Estado. E nós não temos dinheiro para socorrer uma cidade como Campina Grande? Vereador presidente, essa casa precisa dar o primeiro pontapé. Não adianta perfuração de poços profundos. Vossa Excelência aqui deu esse discurso. Há alguns dias disseram a dona Dilma e ela veio aqui com esse discurso. Um discurso fantasioso e ilusório. Vereador, me concede uma partezinha bem rápida. Com muito prazer, senhor presidente. Me parece, essa casa desde 2013 já deu seu pontapé inicial. Até antes. Mas de 2013 foi quando essa casa exigiu que o governo do estado tivesse mais responsabilidade com a água que tínhamos naquela época, que era em torno de quase 350 milhões de metros cúbicos d'água. E a gente pedia para que essa água tivesse
uma administração, quer dizer, ela fosse racionalizada, né, desde 2013. Aí, porque esse período de seca já estava anunciado pelos técnicos, pelos cientistas, e todo mundo sabia isso, não é uma coisa que, a seca, isso não existe. É verdade. Então, o que acontece? Fomos chamados de que a Câmara estava fazendo terrorismo. Não é? Hoje tem deputados, senadores, deputados estaduais, não é? Todo mundo falando na água, mas ninguém tranca a pauta lá em Brasília. Exato. Eu não vi. Né? Eu estou com saudade de Ney Suassuna. Quando botou um bocado de lado, levou um tombo e foi notícia nacional. É verdade. E foi aí que colocaram o eixo leste. A transposição do Rio São Francisco para o eixo leste, para Paraíba, nasceu do tombo do senador Ney Suassuna. Que saudade de Ney Suassuna. Verdade, senhor presidente. Vossa Excelência, nós só temos 5 minutinhos, porque o presidente exigiu que fosse só 5 minutos, mas eu concedo com muito prazer ao colega vereador João Dantas. Vossa Excelência trata de um assunto que, em algum momento, em sessões passadas, eu lembrei, e até em conversa com outros vereadores aqui, que seria... Eu não vejo isso como um plano B, eu vejo isso como uma artéria de salvação no momento em que o coração está precisando de uma gota de sangue, ou o cérebro, para poder não entrar no seu colapso total. Nós temos um problema técnico que, se essa solução não for iniciada agora, você não vai ter como no período mais quente, porque nós estamos a 511 metros acima do nível do mar. São 511 metros. Nós temos aqui o equivalente à altura de prédios, a altura de um andar de um prédio são 3 metros. Você divide aí 511 por 3 e vê a altura que nós teríamos numa comparação com um grande arranha-céu de altura. Então, nós precisamos de, no mínimo, 5 estações elevatórias para jogar essa água aqui para o topo dessa serra. Então, tem que ser uma iniciativa já urgente, senão você não vai concluir essas estações elevatórias e todo mundo sabe, é dito, e Vossa Excelência diz, e todos nós falamos, que Campina Grande sem água, ela viverá um momento de sua história só visto em 1877, a grande seca de 1877, que morreu mais da metade da população, fora o êxodo que se deu com a população que ficou quase a 20%. Então, Campina Grande a população vai ter que sair, o povo não vai morrer de sede. Né? E lembrar que essa questão vem de muito tempo. 1998, eu lembro, Murilo, que chegou um coronel aqui em Campina que foi chamado de louco, de idiota, de lunático, de terrorista, o coronel Ferreira, né, que pregou que o açude de Buqueirão ia chegar a um ponto de você jogar futebol. Já tem a parte, a montante do açude de Buqueirão lá para o lado de Cabaceira, você já pode fazer isso. Né? Você chegando vou encerrar agora, Vossa Excelência chegando no talude do açude, na barreira do açude, no sentido leste-oeste, e Vossa Excelência olhar para onde o sol se põe, o senhor nessa ali, menos de 500 metros, que é onde há 2 pontas de serra mais à frente, que ali já vai ser cortado. Ali já está com poucos metros de profundidade. Você vai ficar com aquela poça d'água ali próxima do aterro, da barragem do açude. Essa é a realidade. Agora, um bando de irresponsáveis, né? Quer dizer, com as exceções, nós temos as exceções. Né? O deputado federal Rômulo tem tratado do assunto, houve uma reunião aqui na associação com a presença de vários deputados de várias siglas partidárias. Estava lá Pedro Cunha Lima, estava lá Cássio, estava lá Rômulo, estava lá Veneziano Vital do Rego, estava outros. Então, mas é preciso que haja uma pressão geral. É isso que nós colocamos e tem o nosso apoio, a ideia do jornalista Edson Pereira, juntamente com a CI, para nós discutirmos esse assunto, e amanhã eu espero ter mais tempo, senhor presidente, para voltar à tribuna e discutirmos mais.
Com a palavra, vereador Murilo, 5 minutos, estamos dando a metade do tempo por causa da sessão. Boa tarde, presidente. Serei bem breve. Boa tarde a todos os vereadores, vereador Ivonete, pessoal da imprensa, os convidados aqui da sessão de logo mais. Serei breve. Eu me inscrevi no grande expediente, que eu teria alguns assuntos a falar, mas como o tempo foi restrito, eu vou falar apenas de 2 assuntos. Vereador presidente Pimentel, nós temos aí a capa do jornal, foi uma matéria publicada na grande imprensa nacional de ontem, que a Friboi, vereador João Dantas, comprou a Alpargatas. E nós sabemos que a Alpargatas tem uma das suas empresas aqui em Campina Grande, empregando mais de 3 mil pessoas. Então, eu acho que nós temos que começar a ver esse assunto aqui na Câmara para depois não chorarmos o leite derramado. Porque nós sabemos que essas grandes empresas, quando se fundem ou quando compram umas às outras, nós não sabemos. A Friboi tem sua atuação quase que completa no sul do país. Trabalha com questão de bovinos, de pecuária. E nós não sabemos a intenção que essa empresa tem. E pode ser que uma das suas ações seja desativar ou tirar essa fábrica daqui de Campinas, não sei se isso, mas eu acho que essa Câmara de Vereadores tem que começar a se mobilizar nesse assunto, pedir informações sobre essa compra e da direção da Alpargatas local, para sabermos se tem algum pensamento, algum estudo nessa direção e nós começarmos a trabalhar politicamente e na sociedade para impedir que qualquer ação desse tipo gere acontecer, que Campina Grande já está numa crise enorme de hidráulica, hídrica, de tantas coisas. Se nós perdemos uma relevância como a Alpargatas, será o caos para Campina Grande. Então, eu acho que nós temos que... Essa é uma matéria que tem que abrir nossos olhos, não querendo jogar terror em ninguém, mas temos que abrir nossos olhos, porque essas grandes empresas visam muito o lucro, e somente o lucro, e temos que acompanhar de perto para saber se tem alguma intenção desse sentido. Já que o tempo ficou curto, eu vou deixar os outros assuntos que eu tinha para amanhã, o vereador João Dantas, mas como esse tema do TCM foi trazido à tona, essa semana passada pelo vereador Alexandre, e hoje pelo vereador João Dantas, e como trata-se de ações, o presidente da Assembleia, que está sendo falado como um dos, e o presidente e o governador Ricardo Coutinho, ambos do meu partido, eu vou usar um pouco para fazer uma explicação geral. O TCM está sendo especulado pela imprensa, teve uma visita de alguns deputados a alguns órgãos de outros estados, mas não está oficializado. Não foi levada essa mensagem à Assembleia Legislativa ainda. O TCM, caso venha a ser criado, é um órgão auxiliar a Assembleia Legislativa. Essa discussão cabe toda a sociedade, logicamente, mas cabe a uma decisão interna da Assembleia Legislativa. E eu queria deixar uma questão bem clara. A criação do TCM não extraria essa despesa excessiva, como você está falando. Seria uma redução da despesa, uma divisão da despesa do TCE, porque o órgão, o vereador presidente Pimentel sabe que os coeficientes usados pela Assembleia é o mesmo, são fixos, é aquela porcentagem da arrecadação do Estado. E se a Assembleia está criando um novo órgão auxiliar, esses valores têm que ser diminuídos da cota da Assembleia e da cota do TCE. Não se pode criar uma despesa diferente disso aí. Se o vereador Pimentel quisesse criar aqui uma auditoria, um Tribunal de Contas interno, ele teria que tirar do valor que ele recebe da Câmara. E o TCM e o TCE são órgãos auxiliares da Assembleia, então não geraria nenhuma despesa extra, a não a que já vai e a já é encaminhada para a Assembleia Legislativa. Uma coisa, vereador João Dantas, que os defensores do TCM falam, o senhor que é um adversário político e tem até presidido uma CPI contra o ex-prefeito veneziano Vital do Rego, essa casa não recebeu ainda, mesmo após 2 anos do fim dos seus 8 anos de mandato, nenhuma conta julgada do ex-prefeito veneziano Vital do Rego. O ex-prefeito veneziano está para disputar uma nova eleição no ano vindouro e a população não teve condições de saber se suas contas foram reprovadas ou aprovadas. É isso que está o funcionamento do TCE hoje no estado da Paraíba. Contas que não são julgadas, uma visita que os deputados fizeram em Fortaleza, no TCM do Ceará, as contas são julgadas 6 meses após o fim do mandato, 6 meses após o ano legislativo, com 6 meses para frente, essas contas já estão julgadas. Os municípios da Paraíba controlam cerca de 10 bilhões de reais. Então, uma ferramenta que possa cuidar, que possa trazer um controle maior desse dinheiro, logicamente seria bom para a população. A população tem que saber ciente dos benefícios também.
O senhor próprio, eu acho que o senhor também não concorda com as contas do ex-prefeito veneziano não ter sido julgado até a data de hoje, 8 anos. Então, o TCE não vem fazendo o seu papel, não vem fazendo do jeito que a população pede. Outra coisa, o PSDB foi a favor, não quero personalizar em nome de ninguém, falando em nome do partido, o PSDB foi a favor, há cerca de 8 anos atrás, da criação do TCM, quando estava no poder e quando ia indicar essa questão política. Será que o PSDB hoje é contra, porque vai diminuir a força do TCE, porque o TCE é quase que todo indicado pelo pessoal do PSDB? Será que esse é o medo do PSDB, que os seus indicados, que até familiares de grandes lideranças do PSDB, que familiares e amigos que estão no TCE hoje, vão perder um pouco da sua força política, porque será criado um novo órgão? A população não tem que ter medo disso. A população, o TCE e o TCM estão aqui para ajudar a população, se for criado, a um controle maior dos gastos públicos, a um controle melhor da gestão pública nos municípios, e com certeza essa história de que vai gerar despesa não é verdade, até o presidente Pimentel sabe disso, qualquer pessoa que tem um pouco de conhecimento nessa situação sabe disso, que o dinheiro que vai para uma Assembleia, para uma Câmara é o mesmo. Se um órgão quer criar um órgão assessor, esse dinheiro vai ter que ser tirado da própria Assembleia e do próprio Tribunal de Contas, não gerando despesa a mais nenhuma para essa criação. Obrigado, vereador presidente. Era só o que eu queria usar. Polião. Vereador Napoleão se reescreve para amanhã, né? Muito agradece. Só um minuto aqui. Pois não, vereador. Sim, senhor presidente. Eu agradeço ao vereador Napoleão a compreensão de abdicar do seu tempo, né, porque nossos convidados já estão aqui para a gente imediatamente começar a sessão. E gostaria de fazer um registro rápido hoje. A cidade de Santa Luzia completa 144 anos. É uma cidade importante, né, para a cidade de Campina Grande, né. Nós temos diversas cidades irmãs, e a cidade de Santa Luzia, evidentemente, é uma cidade que contribuiu muito para o crescimento de Campina Grande, né, no ciclo do algodão, através do comércio, e com os seus talentos também. Nós temos personalidades ilustres de Santa Luzia que ajudaram a nossa cidade a crescer. Por exemplo, o ex-presidente dessa casa, o vereador Lindaci Medeiros, que era um cidadão oriundo da cidade de Santa Luzia, e tantos outros, doutor Zé Moisés, né, o deputado Efraim Moraes e tantos outros. É uma cidade que tem uma relação de irmandade com Campina Grande, e nós celebramos essa data. Faço esse registro e agradeço, senhor presidente. Feito o registro, encerramos o... desculpe, vereador Napoleão. Feito o registro, nós encerramos o expediente, abrimos a ordem do dia, encerramos a ordem do dia, que será marcada para quinta-feira. Encerramos a ordem do dia e a presente sessão. E em 2 minutos, vamos abrir a audiência pública para debater alternativas para a promoção da acessibilidade.